Amém. Glória a Deus. Deus está neste lugar, meus irmãos. Amém. Amém. Bem, irmãos. Vamos lá. Hoje colocar o relógio para lá e eu estou com o meu relógio aqui. Irmãos, abra sua Bíblia no livro de João, no Evangelho de Jesus Cristo pelo apóstolo João, no capítulo de número 7, versículo 37. Nós vamos ler do 37 e o 38. Evangelho de João 7:37. Todos acharam? Digam amém. Diz assim a palavra de Deus. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. 38. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Pai querido, Pai amado, Senhor Deus, nós te damos louvores, honra e glória, Senhor. Exaltamos e bendizemos ao seu santo nome, que é sobre todo nome, Pai. Oh, Espírito Santo, venha visitar, Senhor Deus, cada vida, Pai. Enche cada coração, transmita, Pai, aquilo que o Senhor tem para cada um que aqui está, Senhor Deus. Trata, Senhor Deus. Oh, Pai, alcança com o seu favor, ó Pai querido e Pai amado. Traz respostas, ó Pai, e que no nome de Jesus Cristo, todos nós possamos sair daqui, ó Pai, com a ideia, Senhor Deus, que podemos transbordar em Ti, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos. Amém. Os irmãos podem se assentar, amém? Glória a Deus. Irmãos, existe um ditado, né, que é no meio dos crentes, que é muito falado, que diz: quem não vem pelo amor, vem pela dor, né? Então, quem não vem pelo amor, vem pela dor. A gente ouve muito isso no nosso meio. E eu creio que a maioria das pessoas que procuram, num primeiro momento, uma igreja, um lugar para ter comunhão com Deus, vai em busca de algum interesse. Seja um interesse numa cura física, uma cura emocional, uma cura de uma depressão ou alguma doença emocional, seja buscando uma libertação para si, uma libertação para algum ente querido, seja buscando uma restauração no casamento, seja buscando uma solução para uma questão financeira, dívidas, em busca de prosperidade, enfim. Eu acredito que a maioria das pessoas, quando buscam, de fato, uma igreja, toma uma decisão, fala: olha, preciso resolver isso, preciso tomar uma decisão, e procuram uma igreja, por algum desses motivos. Eu vou fazer uma pergunta aqui que eu acredito que foi a pergunta que vocês mais ouviram nos últimos 11 dias. Que fala assim: quem aqui? Vocês ouviram isso alguma vez? Eu acredito que todos os dias teve essa pergunta. Eu acho que as 3 vezes que eu peguei esse microfone para falar com vocês, eu fiz essa pergunta e eu vou fazer de novo. Quem aqui procurou uma igreja por causa de uma dessas situações que eu falei, ou alguma situação parecida com essas? Amém? Então, por conta disso. E isso é um motivo, válido isso, porque o próprio Senhor Jesus, nesse texto que nós acabamos de ler, disse: se alguém tem sede. E nós podemos colocar todas as situações ou outras situações que não citamos aqui como um motivo de sede, um motivo para irmos até Jesus, que ele fala: se alguém tem sede, venha a mim e beba.
Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então é legítimo nós, num primeiro momento, quando temos uma situação, buscarmos ao Senhor, nos colocarmos diante dele e falar: Senhor, me socorre, eu tenho sede, eu preciso da tua água, eu preciso ser saciado na minha sede. Então nós vamos até ele e falamos: eu vou beber até que eu seja saciado. E a maioria das vezes nós somos saciados e continuamos a nossa caminhada na presença de Deus. Porém, o projeto de Deus, o projeto do Evangelho, aquilo que Deus tem para nós, não é que nós venhamos até Ele, bebamos da sua água e sejamos saciados. A ideia do Evangelho não é que nós fiquemos satisfeitos com a água que o Senhor tem para nós. Ser satisfeito não é o objetivo final. Quando Deus falou nesse texto: olha, tem sede, vem a mim e beba, Ele não quer apenas suprir a sua necessidade para que você seja satisfeito, para que você fique saciado. No versículo 38, na sequência, nós lemos esses 2 versículos, diz: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem for até Jesus e beber, vai ficar satisfeito e ponto. Bebi e fiquei satisfeito, fiquei saciado, ponto. Mas a ideia de Jesus é que nós vamos até Ele, bebamos, e não seja um ponto, e sim uma vírgula. E nós nos transformemos numa fonte. A partir do momento que nós fomos até Ele e bebermos dEle, nós não podemos ficar saciados, isso tem que transbordar em nós. Nada contra de quem precisa receber alguma coisa, mas receber não é o fim. Nós temos que nos tornar fonte. Tudo aquilo que nós recebemos precisa transbordar de nós para nós para nos tornarmos fonte para aqueles que também precisam, que estejam em situações semelhantes a que nós já vivemos. No lugar da sede, Deus coloca em nós uma fonte. Onde faltava, agora passa a sobrar. E da carência, nós passamos a ter em abundância. Essa é o que Deus espera para nós. A ideia do Evangelho não é nos atender, não é atender somente você. A ideia do Evangelho é fazer que você atenda o outro e você se tornar uma fonte para atender na vida do outro. É muito comum, a gente ver pessoas na internet hoje em dia falando: olha, eu saí das dívidas e vou te ensinar a fazer isso no meu curso que custa apenas R$ 997. Quem já viu isso? E eles pegam algo que é legítimo, distorcem por um motivo financeiro. É legítimo, você venceu algum problema, você venceu a dívida, você venceu o câncer, você venceu a depressão, você venceu um casamento perdido. Aquilo que você venceu, você pode e tem autoridade para falar. E essa é a ideia do Evangelho. É naquilo que nós vencemos, o Senhor nos usar, o Senhor nos tomar para que nós façamos o melhor para Ele, para que o nome dEle seja glorificado. Não é a ideia somente de receber, e sim de oferecer. O que a Bíblia fala? É melhor dar do que receber. Então, isso está na palavra. Então, isso também tem que ser o nosso manual, a nossa forma de conduta, o modo que nós vivemos. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, diz assim: bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações.
Ou seja, aqui Paulo, ele escreve, olha, o nosso Deus é um Deus de consolação. Ele vai te consolar. Quando nós fomos até Ele, apresentamos para Ele as nossas dificuldades, o nosso problema, aquilo que nos traz tristeza, nos traz dor, Ele vai consolar. O Senhor Jesus, através da pessoa do Espírito Santo, vai consolar a nossa dor. Mas o versículo também continua falando que nossas tribulações são para que a consolação que recebemos de Deus possamos consolar o que estão passando por tribulações. Ou seja, meu irmão, você não foi chamado apenas para receber. Tem uma frase que diz, você não é armazém, você é centro de distribuição. O armazém, a pessoa vai lá, guarda, e se precisar um dia busca. O centro de distribuição não, o giro é muito rápido. Aqui na nossa cidade nós vemos isso acontecer bastante vezes. Olha ele aí. Ele não consola para que eu seja apenas consolado. Ele me consola para que eu me torne um consolador. Ai, que lindo. Amém. Glória a Deus. Aí o Bruno falou assim, deixa o teclado ligado que na hora da oração eu vou fazer um fundo. Perdeu, Bruno. Já tem, já. Amém. Eu creio que não está atrapalhando, né, irmão? Amém? Então a gente pode deixar o Arthur ali e nós vamos continuar aqui. Amém? Então nós falamos que nós não somos armazém, nós somos centro de distribuição. Ele não nos consola para que sejamos apenas consolados, Ele nos consola para que nós sejamos consolador. Ele não nos abençoa para que sejamos apenas abençoados, Ele nos abençoa para que sejamos uma bênção. Deus não disse a Abraão, olha, você é abençoado. Quem já leu isso lá em Gênesis? Ele fala assim, Abraão, sê tu uma bênção. Deus está nos chamando para transbordar na vida de outras pessoas. A consolação que eu recebi é a consolação que eu dou. E na consolação que eu recebi, outros serão consolados. É isto que o Senhor tem para nós. No versículo 5 desse mesmo texto de Coríntios que nós lemos, diz assim, pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Deus nunca derrama na medida que nós precisamos. Deus nunca vai dar para você aquilo que você precisa. Deus sempre vai derramar de forma abundante. A vida abundante, ela é transbordante. No versículo 6 diz assim, se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Paulo está dizendo que não há nada que nós recebemos, não há nada que vem para nós, que acontece, que não vá transbordar para acontecer também na vida do outro. Tudo que nós recebemos é para transbordar na vida do outro. Versículo 7 desse mesmo capítulo de Coríntios. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, para que sabemos que, da mesma forma que vocês participam dos nossos sofrimentos, participam da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, a qual foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos. Mas Deus, que ressuscita os mortos, Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte.
Nele temos colocado a nossa esperança, que continuará a livrar-nos. Enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por causa do favor a nós concedido em resposta a orações de muito. Paulo ele está ressignificando e tornando tudo uma escola. Quando nós lemos esse texto, ele vem falando de todas essas tribulações que ele passou, a consolação que ele recebeu, para que todos ali também se tornem consoladores. Então, ele está ressignificando, tornando tudo uma escola. Tudo que ele passou, tudo que a igreja passou, tudo que o povo de Deus passa, é para o aprendizado, é para o crescimento, é para se tornar consolador, é para se tornar uma fonte que jorra na vida de outros. A Bíblia diz que o machado, né, com ferro se afia, então seria ferro com ferro. Então tudo aquilo que você passa, toda aquela tribulação, toda dificuldade, quando você olha, né, aqui o texto fala que Paulo passou situações de morte, eles viram a morte de uma forma iminente, e depois disso veio o crescimento. Então, tudo que você está passando agora está gerando algo novo em você, e isto não cabe em você. Embora pareça muito difícil, embora pareça uma dor muito grande, embora pareça que você não vai aguentar, tudo isso não vai caber em você quando você passar e olhar para trás. Você vai ter que dar testemunho disso, você vai ter que ensinar pessoas nisso. Você precisa transbordar na vida de outros. Pense que qualquer tribulação não é o fim, é o meio. A tribulação não é o fim, é o meio. Isso que você está passando parece que não vai acabar, parece que é muito grande, né? Olha, é uma luta, é uma doença, enfim, aquilo que você está passando, que parece que você não vai aguentar, que vai te matar, é para o seu crescimento. Por isso, não pode terminar em você, precisa transbordar na vida de outros. Você está sendo exercitado nos dilemas que você atravessa. Os dilemas que nós atravessamos é um exercício, né? Quando começamos a fazer quando começamos não, né? Quando vocês que fazem começam a fazer um exercício físico, né? Começa a ir para academia, uma musculação, né? Começa com puxar um determinado nível de peso. Aí daqui a pouco vai aumentando, vai crescendo, não é assim, Daniel? Aí vai aumentando, vai... E no começo você fala, não vou aguentar. Aí faz do jeito certo, se esforça um pouquinho, aguenta. Aí aumenta o nível, parece que não vai aguentar. Faz do jeito certo, se esforça mais um pouquinho, e assim vai aumentando. Então, os dilemas que nós atravessamos estão exercitando a nossa fé. Os dilemas que nós atravessamos são para que, no final dessa tribulação, no final dessa luta, no final de tudo isso, nós tenhamos um fim no sofrimento e começamos a crescer e abençoar outras pessoas. Jesus não quer resolver o seu problema, Ele quer te tornar um solucionador de problemas. Então você vai fazer isso na vida de outros, você vai ser uma bênção, como já foi falado aqui, você vai derramar, vai transbordar, essa fonte vai jorrar a partir de você. Em Romanos, capítulo 5, no versículo 3. Romanos 5, 3 diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, o caráter aprovado, esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Amém? Então, a tribulação produz em nós perseverança, nós continuarmos a lutar. A perseverança produz em nós um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz a esperança,
e a esperança não nos decepciona, porque nós esperamos em Cristo Jesus. O Espírito Santo, o nosso Consolador, nos concede essa esperança, para que nós esperarmos o fim dessa tribulação através da obra de Jesus Cristo, crendo que por mais difícil que esteja, por mais trabalhoso, dolorido, não é o fim, é só o meio para que nós sejamos aperfeiçoados em nome de Jesus. A mensagem do Evangelho não é sobre ter nem sobre fazer, a mensagem do Evangelho é sobre ser. Nós precisamos ser uma bênção, nós precisamos ser caráter aprovado, como diz o texto aqui. Nós precisamos ser portadores de boas notícias, declararmos bênçãos nas nossas vidas, apesar das lutas, declararmos bênçãos, profetizarmos na vida daqueles que estão ao nosso redor, daqueles que estão passando, às vezes, pela mesma situação que você já passou, que você já venceu, ou que você está passando agora. Né? Às vezes acontece, né? Já ouvimos várias vezes, pessoas passando por um problema, passando por uma situação, e chega alguém, ora por mim, me ajuda, e a situação é exatamente a mesma. E nós, quando temos esse caráter aprovado, temos essa esperança, temos a certeza que somos fonte, nós transbordamos na vida, nós derramamos na vida de outros. A mensagem do Evangelho é que eu sou, e se eu entendo quem eu sou, logo eu sei o que tenho, e é por causa do que eu tenho que eu faço o que eu faço. A ideia do mundo é, eu faço porque se eu faço, eu recebo. Quando eu recebo, eu tenho e por isso eu sou, né? Então a ideia é essa, olha, eu faço tal coisa, eu sou o melhor, sei lá, eu sou o melhor engenheiro, vou falar da minha área, mas se bem que melhor engenheiro na mesma frase não combina muito, mas tudo bem. Gabriel, me desculpe, mas se eu sou o melhor engenheiro, eu vou fazer um trabalho, eu vou receber, aí quando eu receber eu vou ter, e porque eu tenho, eu sou o cara, eu sou o melhor. Essa é a ideia do mundo. Então, eu faço porque eu faço, eu tenho, porque eu tenho, eu sou. Quando Cristo é o centro da nossa mensagem, quando Cristo é aquele que nos torna uma fonte, nós entendemos primeiro quem eu sou, logo, porque eu sei que eu não sou nada, Ele é tudo, eu sei que eu tenho a força, e por causa do que eu tenho, aí sim, a força que eu sei que não vem de mim, eu vou fazer. E aí eu vou fazer para glorificar e exaltar o nome dEle, porque eu sei que não sou eu, e sim Ele. Eu não tenho nada, eu não sou nada. Por mais que eu faça, como eu me esforce, não é de mim. Quando nós falamos, olha, você vai transbordar na vida de outras pessoas, não é o que você tem, pelo que você fez e pelos seus méritos. É porque Ele é a fonte de água viva. Ele, primeiro, nós bebemos da fonte que Ele é, nós bebemos da fonte que o Senhor é. Por isso, nós podemos transbordar dessa fonte. Se você quiser transbordar de si mesmo, meu irmão, me desculpe, você não vai matar a sede de ninguém. E nós temos que receber e ser essa fonte, mas a fonte de águas vivas, a fonte que vem do Senhor. Nós temos que ser fonte e vamos gerar fontes, que a partir do momento que a pessoa entende que ela também precisa ser uma fonte, nós seremos fonte, gerando fonte. O que recebemos é para ser distribuído. E aqui eu já começo a terminar lendo um texto do livro de Neemias, porque nós não podemos negar a água para ninguém. Tudo que nós recebemos precisa ser distribuído. No livro de Neemias, no capítulo 13, no versículo 1, diz assim: Naquele dia o livro de Moisés foi lido
em voz alta diante do povo, e ali achou-se escrito que nenhum amonita ou moabita jamais poderia ser admitido no meio do povo de Deus. Então, a história de Neemias eu creio que a maioria conhece, né? Não vamos entrar nos detalhes, que Neemias foi levantado para reconstruir Jerusalém, os muros e tudo mais. E aqui já no final do livro, quando foi lido o livro de Moisés, né, foi lido a Torá, leu-se o texto que falava que nenhum amonita ou moabita jamais poderia ser admitido no meio do povo de Deus, né? E aí veio essa curiosidade, o que será que esse povo fez de tão mal para Deus falar, olha, nenhum desses pode ser admitido no meio do povo? Aí no versículo 2 desse capítulo 3 de Neemias diz assim, pois eles, em vez de dar água e comida aos israelitas, tinham contratado Balaão para invocar uma maldição sobre eles. O nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Aqui fala, né, que esse povo, os amonitas e os moabitas, quando o povo de Deus estava ali peregrino no deserto, passou pela terra deles, e em vez de dar água para os israelitas, eles contrataram Balaão para amaldiçoar. Balaão é aquela história da jumenta lá, que toda vez que Balaão abria a boca para amaldiçoar, Deus transformava a maldição em bênção. E aqui no livro de Neemias fica relatado isso, que eles leram esse texto. Por que eu coloquei isso aqui? Para que nós possamos ficar alerta que sempre que passar alguém por você precisando de uma bênção que você tem, porque você já recebeu, você já foi tratado, você já foi curado, você já foi consolado, você precisa transbordar. Quando um povo faminto e sedento passou diante deles, eles não deram água, e isso tornou uma maldição para aquele povo, que muitos anos depois, já ali no livro de Neemias, foi lido esse livro e foi relatado. E aí tem um desenrolar aqui nesse capítulo que nós não temos tempo para entrar nisso. Mas o que nós precisamos entender? Que Deus diz que no meio do seu povo não cabe o egoísmo, no meio do povo de Deus não cabe a avareza, no meio do povo de Deus não cabe individualismo, não cabe pensar em si mesmo, não cabe ser aquele que não aprendeu a servir e atender à necessidade do outro. Nós não podemos ser egoístas, avarentos, individualistas, pensar somente em nós mesmos. Novamente, nós não somos armazém, somos centro de distribuição. A água que nós bebemos não é somente para nós, ela é para transbordar, nós nos tornarmos fonte. Deus, ele tem uma predição para aqueles que entendem o segredo da generosidade. Deus gosta de quem é generoso. Deus prefere quem é generoso. No Evangelho, nós não medimos a minha vida com aquilo que nós recebemos, mas sim com o que entregamos. Quando Deus olha para nós, ele não nos mede. Olha, sabe o fulano? Olha, eu abençoei ele, ó. Foi isso que ele falou para Satanás quando foi falar de Jó? Né? Isso foi o que Satanás falou para Deus. Deus falou sobre Jó que ele era uma bênção, que ele era medido por aquilo que ele fazia, que ele fazia sacrifícios pelos filhos. Então nós não somos medidos com aquilo que recebemos, e sim com aquilo que entregamos. Isso não é sobre oferta, mas é também sobre oferta, tá, meu irmão? Nós não vamos entrar nesse tema agora, porque o tempo não nos permite. Mas também devemos ser generosos em ofertar. Não só na igreja, mas também ofertar na vida de outros. E para finalizar, lá em Gênesis, quando nós lemos
que Abraão manda o seu servo buscar uma noiva para Isaque, né, vocês conhecem a história. Isaac foi quase oferecido em sacrifício ali. Ele subiu o monte com Abraão. Abraão chegou a colocá-lo, né, no altar para fazer um sacrifício. E Deus, né, entra com a intervenção. Ele não faz sacrifício. Enfim, e fala, né, a promessa de Abraão, mas o foco não é Abraão, e sim Isaque. Isaac, nesse momento, ele representa um tipo de Cristo. A palavra de Deus nos mostra em vários momentos representações, tipologias de Cristo. E Isaac, ele é um tipo de Cristo. E aí Abraão manda o seu servo buscar uma noiva para Isaac. E o servo de Abraão vai buscar uma noiva para Isaac. A noiva, né, Rebeca, vocês conhecem a história. Só que o servo de Abraão, ele pensa em algo assim: olha, como é que eu vou saber? Tem muitas moças, qual que o Senhor... E ele faz uma oração falando: Senhor, aquela que o Senhor escolheu para ser a esposa do filho do meu Senhor, eu quero que, quando eu pedir água para ela, ele ia ficar perto do poço, que ela, além de me dar água, o dar a água para a pessoa, né, se alguém pedisse água, era uma obrigação das moças que tiravam. Tirar água no poço era um serviço que eram das moças, das mulheres, e dar água para viajantes era uma obrigação, elas tinham que fazer isso. Então, se ela fizesse isso, não estaria fazendo nada mais do que obrigação. Mas ele pediu um sinal, sendo algo mais, ir um pouco além, que quando ela desse água também para os camelos, ele entenderia que ela era a escolhida. E aí ela seria a noiva de Isaque, né? Que nem eu falei, Isaque, um tipo de Cristo por conta da entrega que Abraão fez. Se Isaque é o Cristo, Rebeca, que é a noiva dele, é a igreja. E quem é a igreja? Nós somos a igreja. Então nós somos a noiva, Jesus é o noivo, e a marca da noiva é matar a sede. A marca da noiva, que é a igreja, não é a que recebe, e sim a que distribui. A minha e a sua marca não pode ser o que recebemos, e sim o que entregamos. Rebeca, por ter tomado essa atitude de dar, transbordar e ir além, ela se casou com um dos homens mais ricos que tinha naquela época, né? Ao ponto que, quando nós lemos lá, eu não vou lembrar agora o nome do país lá que Isaac vivia, que o rei chegou nele e falou: ó, vai embora daqui, porque Isaac sozinho era mais rico que a nação inteira. E Rebeca, ela recebeu dessa bênção, ele entrou nessa bênção. Rebeca entrou na linhagem dos patriotas, né? Quando nós falamos o nosso Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E dessa linhagem veio o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o fato dela ir além, transbordar, fez com que ela fosse abençoada, ela fosse a noiva. E, novamente, nós somos essa noiva. Nós temos que transbordar, nós temos que entregar, nós temos que ir além de nós mesmos. Nós não podemos matar somente a nossa sede. Jesus tem uma paixão de quem mata a sede do outro. E, para terminar, eu quero só ler o último texto em Marcos 9, 41, que diz assim: eu lhes digo a verdade, quem lhe der um copo de água em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá a sua recompensa. Ele não veio te fazer satisfeito, ele veio te fazer transbordante. No lugar da sede, uma fonte, onde faltava agora sobra.
da carência para a abundância. Se coloque em pé, meu irmão. E comece a pensar onde você mais precisa, onde você precisa ser saciado, aonde a sua sede vai ser saciada para que você se torne transbordante. É o que ele vai atender. Então, ele vai atender a sua necessidade, ele vai atender onde você mais precisa. E ele vai te tornar, ele vai atender e transformar você. Você não é somente uma fonte. A ideia não é que você seja satisfeito. De novo, ser satisfeito não é o objetivo final. Amém? Então, nesse momento, nós vamos orar para que esse ano de 2024 nós recebamos tanta bênção que não caiba em nós. Nós recebamos tanta saciedade da nossa sede, mas que nós não ficamos saciados, nós transbordaremos na vida do outro. Ele não vai apenas derramar em você, ele vai derramar para que você transborde. Essa é a missão. Então, nós possamos entender aquilo que o Senhor quer de nós possamos estar atentos ao nosso propósito, ao nosso chamado, seja na saúde, seja na vida financeira, seja na restauração de vidas, famílias, casamentos. Aquilo que você receber, se prepare, se coloque à disposição para que Deus vai transbordar. Você vai ser uma fonte, você vai ser uma fonte. Existem vidas sedentas precisando que você transborde.